o Pogba faz na nossa thumb? Conta todas as novidades aí de Pogba para nossa audiência. Tá Não, vindo mesmo? eu, essa thumb ela foi feita ontem, tá? Que fique claro aí que essa thumb foi feita ontem, quando o assunto Pogba ainda era um pouco mais em alta, antes do Fagner roubar o noticiário corintiano, né? Então, aí a gente colocou também o Fagner, inclusive eu pedi pro Guilherme mudar essa thumb umas 5 vezes, cerca de 5 vezes aí. E para a gente falar das atualizações do mercado da bola do Corinthians, que é o quê? Fagner, Pedro Henrique, Fabinho Soldado envolvido aí nessas negociações, e o Pogba, que é o cara que segue no radar da torcida, né? A torcida tá alucinada aí pelo cara, não tem como ignorar o assunto, porque todo mundo sempre pergunta. Então é por isso que o Pogba está na thumb. Certo, perfeito. Queria ouvir de vocês, começando pela Ju, aí a gente pode até ir na ordem da tela. Eu lembro que quando o Memphis estava na iminência de ser contratado, a gente ainda não sabia, né, que estava na iminência de ser contratado. Naquela semana que antecedeu o acerto, havia um clima já de pessimismo, né? Assim, pô, o Corinthians tentou, sonhava, tal, mas pô, é claro que não vai vir, né? As conversas esfriaram, não sei o quê. Aí do dia para noite, pum, não, tem um acerto, as coisas estão caminhando, Memphis será jogador do Corinthians. Hoje, vocês em percentual, assim, eu acho legal para a gente depois comparar quem está mais otimista, quem está menos otimista. Quão otimista vocês estão de que Paul Pogba vestirá a camisa do Corinthians em 2025? Lembrando que só pode jogar a partir de março, né? Cara, eu acho que talvez eu me considere um pouco pessimista nesse caso. Eu também era pessimista com o Memphis, então acho que não tem como mudar essa questão. Eu acho que é muito difícil, porque é um jogador assim que vai valer muito dinheiro, isso é fato. Que na minha visão, inclusive, eu acho que o Corinthians não precisaria gastar todo esse dinheiro com o Pogba agora, né? Um cara que de uma posição que não é a posição que o Corinthians mais precisa. Acho que se eu pudesse, né, bater um papo com o Sport da Sorte e falar, pô, vamos pagar esse salário aí em outro jogador que talvez esteja precisando mais da posição, como um zagueiro, como um lateral agora, tanto esquerdo quanto direito, enfim. Ou até um atacante, cara, porque a gente pode estar pensando aí na saída do Yuri Alberto no meio do ano ou até no ano que vem, então talvez seja importante ter até uma reserva para o Yuri. Enfim, eu acho que tem outras posições que poderiam ser escolhidas agora, que não o meio-campo e que não o Pogba. Mas pensando assim no salário, em tudo que ele representa, na grandeza dele para o futebol, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Mas também muito pelos valores aí, que eu não sei se o Corinthians vai conseguir achar alguém que pague tanto assim para mais um cara, né? Que é além do Memphis. Perfeito. Tá nessa busca, né? O Corinthians é a busca por um parceiro, por uma empresa interessada em bancar o salário do Pogba, ou pelo menos ajudar o Corinthians nessa missão, não é mesmo, Gabriel? Agora que você vai ter um voo solo a partir do ano que vem, você não quer se oferecer ali para bancar parte do salário do Pogba, Gabriel? Cara, eu acho que eu não consigo pagar, assim, nem 1% do salário do Pogba. O Se eu cérebro quiser, dele deu uma travada. tipo assim, O CNPJ Gabriel Ramos, a empresa Gabriel Ramos, não tem Gabriel interesse? Ramos Comunicações. Sério? Que legal. Não consegue, tipo assim, 0,5%. Sei lá, eu acho que não tem como, velho. E é muito ainda. Tá um pouco caro, né? Pois é. Ah, cara, assim, que nem a Ju falou, né? Sobre posições com maior necessidade. Eu, se pudesse escolher também que a parceira pagasse alguém, talvez eu iria de cara para os lugares onde tem mais necessidade nesse time, né? As lacunas. E agora está prestes a criar uma outra, né? Que o reserva do lateral direito. Mas é o midiático, né? Se não for midiático, não adianta. As empresas não vão entrar nessa parceria, digamos assim, né? E eu acho que o Pogba, ele entendendo a nova realidade dele, que é um cara pós-doping, 15 meses sem jogar, ele vai abaixar um pouquinho da pedida. A não ser que a Arábia venha. Se a Arábia vier, aí não tem nem conversa, né? Não tem como Aí, comparar, meu né? amigo, Como ele, disputar. né? Perfeito, perfeito. E tu, Zoco? Como tá esse coraçãozinho aí em relação ao Pogba?
Já estive mais otimista, sinceramente. Acho que agora, só se a gente, assim, a, a informação, né, que a gente tem é que ele teria ali tido conversas mais informais com o próprio Memphis e tudo, aquela conversa até onde o próprio Memphis postou story, que o Pedro Silveira tava, mas tudo muito informal, muito pessoal ali, né? Sinalizado positivamente, mas é muito complicado, porque se o negócio depender só do Corinthians para acontecer, basicamente não vai acontecer, né? Precisa ter alguém para bancar ali, precisa ter uma empresa que faça um aporte financeiro. Então, isso me deixa um pouco receosa, assim, porque, querendo ou não, é pouco tempo para fazer isso acontecer. E agora parece que o Corinthians vai precisar ter outras prioridades no mercado. Então, eu não sei o quanto seria agora interessante a gente investir tanto tempo assim, tanto dinheiro para fazer a burocracia rolar para trazer o Pogba, sabe? Então, não sei, eu se fosse Fabinho Soldado, a partir de hoje eu já estaria com outras prioridades aí na minha lista. Tipo, emprestar o Fagner sem o Corinthians pagar salário, né? Tipo isso. O Vitão deve estar apurando. Falaremos. Falaremos. O pessoal no chat, essa linha de, pô, talvez valha o Corinthians focar em outras prioridades aí no mercado. Alguém comentou, pô, o Pogba é muito caro, substitui essa história aí para trazer reforços mais acessíveis. E aí citaram até o Arana, né? Que particularmente é um nome que me agrada muito. Eu acho que hoje é a grande lacuna de time titular do Corinthians, assim, para disputar um título de Libertadores. Eu acho que tá nas laterais e talvez até um pouquinho mais na lateral esquerda. Então a ideia de você ir para cima de um Galo aí que tá com dificuldade, né, para manter o elenco e trazer um Arana me agrada. Mas independentemente do Arana em si, você concorda, Poxa? Talvez seja o caso de aproveitar que deu uma esfriada essa história do Pogba e focar em nomes mais palpáveis? Com certeza, Faraldo. Até ontem, né? Até ontem de tarde, praticamente, eu falava que os reforços pontuais seriam apenas 3 setores ali, né? Lateral esquerdo, zagueiro e um ponta de velocidade e do 1 contra 1, que o Corinthians não tem essa característica, né? Mas depois da notícia do Fagner, acho que a gente vai ter que contratar um lateral direito também, né? Ou para ser reserva do Mateuzinho ou para brigar por titularidade ali. Então, nesse momento, são 4 reforços pontuais, mas o Pogba é o que eu venho falando, né? A gente não precisa do Pogba, né? O Corinthians tem um ótimo meio de campo. Daria para ir para a temporada de 2025 tranquilamente com o meio de campo que o Corinthians tem. Se pensar nos titulares e também nas opções para esses titulares, não tinha necessidade alguma de trazer o Pogba. Mas é claro que seria uma baita adição ao elenco. E se conseguir esses parceiros para bancarem o salário do Pogba, para mim tá perfeito, viu, Faraldo? E nesse momento, eu tô muito mais positivo do que negativo quanto à vinda dele, viu? Isso porque vocês comentaram sobre a Arábia aqui, mas por enquanto não chegou nada, né? Por enquanto o que o Pogba tem, mesmo que seja informal, seja mais um tete a tete, uma conversa ali, é o interesse do Corinthians. E ele precisa acertar com algum clube. Ele volta a jogar só em março, mas tem período de preparação também. Ele tem que treinar, ele tem que ter condicionamento para atuar em março. Então, tendo apenas o Corinthians na jogada nesse momento, já chegou até ter o interesse do Olympique de Marseille, mas já caiu por terra também. Eu acho que isso pode aproximar cada vez mais o Pogba e o Memphis poderia ser uma baita ponte para que isso aconteça, né? Sobre salário, Faraldo, eu gostaria que o Corinthians mantivesse o teto Memphis Depay, viu? Eu não gostaria que pagasse mais para ninguém, não. Que o Pogba venha, mas que ganhe os mesmos 3 milhões e meio aí do Memphis, até por todo o período que ele ficou parado, né? Não acho que nesse momento ele deva ganhar o que ele está pedindo, viu? Essa discussão de salário ela ganhou força até para além do noticiário corintiano, né, de teto salarial e tal, com a proposta ou sondagem, né, feita pelo Cruzeiro ao Sérgio Ramos, e aí ouviu a pedida de 5 milhões de reais por mês, o que seria um salário inédito aqui no futebol brasileiro, né? Ninguém nunca ganhou esse valor aqui no futebol brasileiro. E aí queria ouvir Vitor Scaroli sobre essa história, sobre um Pogba talvez muito caro, né, para a realidade do Corinthians e até difícil, né? E aí nesse cenário talvez seja mais interessante mesmo apostar em outros nomes. Queria ouvir o que você pensa, se você realmente sente que Pogba tá difícil ou tá dentro do esperado, porque também ninguém imaginava muito que esse negócio fosse avançar agora no final do ano, talvez ficasse mais para janeiro mesmo. Eu citei o Arana, mas não que o Arana seja exatamente acessível, né? É acessível se você compara com o Pogba, com o Sérgio Ramos, com esses nomes. Mas também seria um reforço de peso e imagino que difícil de tirar lá do Galo, né? Não, é isso, mano.
Cara, o Arana, eu não sei nem se ele chegaria para ser titular hoje, né? O ponto é esse. Tudo bem que seria difícil, é o cara que tá com a seleção, mas hoje eu não sei se o Arana joga mais bola que o Bidu, mas ainda assim é um cara que tem potencial para estar entre os melhores da posição no futebol brasileiro. Não, cara, sobre o Pogba, eu acho que tá dentro do esperado. Essa história só deve ter uma. Se realmente for avançar, né? Deve ser só em janeiro, será só em janeiro, né? O Pogba não vai definir seu futuro antes. O Corinthians segue sem o super patrocinador, tá esperando aí essa empresa aparecer para pagar o salário dele. Então, acho que tá dentro do esperado. E eu acho que em janeiro volta a esquentar essa história aí também. Vamos aguardar, né? Ele pode jogar já a partir do dia 1º de março, ele já pode começar a jogar, né? Então, tem tempo suficiente aí para essa história voltar quente aí, de fato, certo? Eu acho que, sinceramente, acho que vai acabar voltando aí em janeiro com força, certo, Farado? Certinho, certinho. Lud, se tem um jogador que não há pressa tem que fechar em dezembro, porque pô, ele tem que virar o ano já jogador do Corinthians, porque tem pré-temporada, porque o Campeonato Paulista começa já na segunda semana do ano. Esse jogador é o Pogba, né? Que só jogaria a partir de março, de fato. Então talvez haja uma ansiedade muito grande, natural pelo tamanho do jogador, mas não há exatamente uma necessidade de pressa, né? Talvez pressa mesmo a gente precise para outras contratações pontuais aí, na sua visão, é por aí? Sim, acho que agora a gente tem que se preocupar com uma reposição pro Fagner, né? Falei ontem aqui que não vejo ainda o Maná pronto, não vejo o Maná do tamanho desse Corinthians, desse elenco que a gente está montando, né? Distou um pouco, né? Um elenco recheado de grandes atletas, de boas peças, e não vejo nesse momento que o Maná vai ser o substituto ideal para um Mateuzinho que, né, Deus o livre e guarde, possa se lesionar ao decorrer da temporada. Acredito que com uma saída do PH, que a gente vai falar já, uma possível saída do Pedro Raul, que muito se comenta, né, o jogador não rendeu, ainda tem o Héctor Hernandes, eu acho que a gente vai precisar de uma outra peça ali para frente também. E como você bem falou, o Pogba é um jogador que a gente não precisa de pressa agora. Nosso noticiário com certeza vai ficar aquecido no mês de janeiro, mas o meu feeling, o meu sentimento é que Paul Pogba não virá ao Corinthians. Esse é o meu sentimento hoje, dia 28/12, é que o Pogba não virá ao Corinthians por uma série de fatores. Salário, como a gente bem falou. Ao que tudo indica, sim, ele vai querer ganhar mais do que o Memphis. E muito por conta da questão do patrocinador que a gente falou, né? Hoje, encontrar alguém que seja do tamanho e da grandeza que foi a Esportes da Sorte para a questão do Memphis Depay, eu acho que é a maior dificuldade do Corinthians. E eu acredito que, por mais que tenha sido bacana para a Esportes da Sorte, acho que ela não vai aportar um valor tão grande, mais um atleta, e o Corinthians também, né? Numa dessa, correu um risco de ter 2 atletas vinculados à mesma empresa, que eu acho um pouco complicado. Amanhã ou depois dá uma dor de barriga, né? E a gente não tem mais esse Esporte da Sorte, o Corinthians ficaria com 2 problemas e não somente um. Então, acho que tem que ter pé no chão nessa situação. E como você bem falou, nós não precisamos ter pressa para trazer o Paul Pogba, até porque ele só pode jogar a partir de março por conta do doping dele, que ele já vem cumprindo há algum tempo. Mas para mim, nesse momento hoje, 28/12, Pogba não vem ao E Corinthians. essa é a manchete que o GE. Globo publicou hoje, o Gabriel me mandou o link aqui agora há pouco. O Pedro Raul está ignorando ofertas, sondagens, desde o meio do ano, ali, aquela janela de meio de ano, até ofertas e sondagens que aconteceram agora, nesse fim de ano, nesse mês de dezembro, justamente porque ele está se apegando ao exemplo do Yuri Alberto, de quem pode dar a volta por cima no Corinthians. Essa é a informação do Emílio Botta, lá do GE. O GE mesmo já tinha publicado, o meu timão também tem essa informação, de que alguns jogadores, o Pedro Raul está nesse pacote, o Corinthians não faria para manter. Se pintassem propostas, o Corinthians seria mais favorável à saída, o Corinthians facilitaria, eventuais saídas. A do Pedro Raul seria uma delas, mas o Pedro Raul não quer sair. O Pedro Raul está ignorando essas sondagens, essas Eu ofertas. imagino o empresário do Pedro Raul mandando um zap para ele o dia inteiro. E tal clube? E tal proposta? E o Pedro Raul, tipo assim, jogando o Na celular praia, né? longe, Naquela ignorando. skin, naquela Pelo amor skin de praia Deus, né? dele de férias.
Como que vocês Você recebem essa você informação reserva assim? ganhando bem no Corinthians ou ser emprestado para qualquer clube e ganhar menos? Eu ser titular no Milan B. Ah, não, Gabriel. Que isso, cara. Ah, cara, é complicado. Tipo assim, não tem que vir do Pedro Raul também querer sair, gente. Ele tá super acomodado, ele tá ganhando o salário dele, jogando ou não, ele tá ali feliz. Tem que ser do Corinthians, assim. O Corinthians tem que tentar dar um jeito. Tem que falar, pô, você tá ignorando aí, mas começa a olhar, porque nós não quer que você fique. Tem que ser nesse naipe, porque senão não vai rolar. Por ele tá de boa lá, acomodado, ganhando o salário dele. Acho que, logicamente, o Pedro Raul, enquanto ele estiver ganhando o salário dele ali e tiver a possibilidade de jogar, ele vai ficar de boa. Então acho que tem que partir mais do Corinthians se quiser fazer alguma coisa. É que a busca do Corinthians pelo Héctor Hernandes já é uma. A contratação, né, do Héctor Hernandes, mais do que a busca, já é um forte indicativo de que o Pedro Raul não agrada o Corinthians e não faz parte dos planos do Corinthians usar o Pedro Raul, né? Cara, Então, o pior é que eu acho que ele realmente acredita muito que ele pode dar essa volta por cima. Tipo, de verdade. Eu já contei essa história aqui algumas vezes, né? No dia do jogo contra o Vasco, lá na Arena, eu fui assistir ele do vidro, né? Ali da altura do campo. E aí, eles estavam aquecendo, as reservas estavam aquecendo ali perto de onde eu tava. E o Pedro Raul tava lá, e aí, tipo, o pessoal fica gritando, né? Ah, Pedro Henrique, não sei o que, não sei o que. Tipo, e gritando, às vezes, amigavelmente, às vezes não tão amigavelmente, mas nesse dia tava todo mundo num clima muito legal ali. E aí gritaram assim pro Pedro Raul, lei do ex hoje, hein? Eu até achei que ele não tinha escutado, só que aí ele virou pra trás e ele, tipo, fez assim pra pessoa, como se ele fosse jogar pra caramba contra o Vasco. E deu um joia, assim, tipo, pode deixar comigo. Então, eu realmente acho que ele tem uma autoconfiança muito grande de que ele vai dar essa volta por cima. Assim. que loucura. Ô, Poj, Héctor Hernandes ou Pedro Raul? Responde o chat aí. Pelo que fizeram na carreira, eu acho que Pedro Raul, viu? Mas pensando no próximo ano aí, quem eu tenho mais expectativa, até pelo desconhecimento do que pode ser um Héctor Hernandes, eu confio mais no Héctor. Até pela característica, né? O Héctor, ele não é esse cara altão que vai ficar fazendo pivô toda hora, né? Ele pode muito bem entrar como um centroavante dentro da área, mas também puxar a marcação para fora e tudo mais. Enfim, o Pedro Raul eu vejo só dando certo em um cenário, viu, Faraldo? Ele sendo um reserva, entrando aos 40 do segundo tempo no jogo que tá 2-2 e fazendo um gol de cabeça, como ele fez contra o Santo André. Não imagino qualquer outro cenário do Pedro Raul dando certo. Espero que eu esteja errado. Eu espero que essa força de vontade dele, que a Zoco muito bem citou aí, faça com que ele dê a volta por cima. Mas é o único cenário que eu vejo, viu, Faraldo? Até pelo jeito que o Corinthians joga, né? O Corinthians joga com um centroavante, que não é centroavante que faz pivô, é um cara que se movimenta muito, e um segundo atacante. Nesse caso, o Pedro Raul não se encaixa na formação do Corinthians, né? E agora Nem tem o no Corinthians 4-3. surgindo no meio dessa turma com outros times aí também que despontaram na reta final de 2024 como candidatos a voos mais altos em 2025. E é nesse cenário que eu peço aí pro Greg jogar nossa tier list pra tela, pra gente começar essa conversa aí com o chat. Aí. Bora! Ju, começa aí, Atlético Mineiro. Tem que ser papum, hein? Como diz Vitor Schicaroli. Papum, tá. Atlético Mineiro acho que briga por Libertadores. Gabriel? Vamos na ordem aí da tela, vai. Perdemos o Gabriel. Travou. Começou bem. Pô, esse Miguel é antigo, né? Mas tudo bem. Mas vamos seguir. Esse Miguel, o cara fica congelado na câmera assim e sai, né, mano? Esse Miguel é antigaço. Pô, Gione. Briga por Libertadores também. Ludi. Libertadores. Zuko. Não sei não o Galo aí, viu? Eu acho que o Galo vai brigar pela Sula. Tô nessa aí, hein, Zuko. Não contrataram nem técnico ainda, pô. Tão perdidinho no baile. Tomás. A Sula, né? Tinha que ter Fausto Vera, merece muito mais que isso, não. E aí, Vitão? Fecho com a do Altas Sula também. Combinação? Acho que Sula. vai ser a Sul-Americana aí também, de fato. O planejamento do Atlético deixando a desejar aí. Eu tô nessa linha de planejamento. Estão perdendo jogadores, estão sem técnico. Eu vou na Sula também, aí o Gabriel vai dar o veredito. Vai desempatar, Gabriel. O quê? Não.
Aí não. Atlético Mineiro, Gabriel. É, um clube legal. Sul-Americano. Sul-Americano. Então, Sul-Americana com 5 votos a 3 aí, Atlético Mineiro. Bahia de Rogério Ceni. Terminou meio caótica a temporada do Bahia, mas conseguiu segurar a última vaguinha ali de pré-Libertadores. Quem tá comandando isso daí? É o Greg ou Acho o que é o Gui? Greg. Gregory. É a ditadura do Greg, então. Muito bem. Nossa, tem muito Botafogo, time hein? ruim, cara. Meu Deus. É. Rapaz. E o Corinthians, graças a Deus, não é um deles, depois de muitas temporadas. Nossa. Botafogo, meus caros. Talvez o Acho grande que aí dá pra favorito. todo mundo entrar, né? Não precisa nem discutir isso aí, pô. Opa, tempo. Briga pelo título. Perdendo bastante jogador o Botafogo, hein? Eu não acho que briga pelo Técnico título, não. saindo também. Se o técnico sair o Luiz Henrique, aí. Mas sem os dois brigou pelo título também, né? Em 23. Hector vai ter grana aí, gente. Tipo, o Almada ali saiu, né? O Gregory ali, não sei qual que vai ser o futuro dele também. Adrielson. Tietê. Dito isso, o Então, Botafogo. Mas não tem como não ser briga pelo título, né? Eu acho que ele vai pôr grana também, o John Textor, pra reforçar esse time de novo, né? Se tratando de É que esse Texas, time- vai sair o Arthur Jorge e vai chegar o Mourinho, sabe? Então, briga pelo título. E em 23, o time reserva do Botafogo desse ano brigou pelo título também. Parabéns, viu, Isso aí. vocês. Enfim. Tende a brigar pelo título. O Ceará, que está se movimentando aí no mercado, é lógico que dentro do seu alcance, mas tem a sensação de que é o típico caso de um clube que volta para a Série A e tem como principal objetivo nessa temporada de retorno a permanência, né? E aí vai ficar naquela briga contra o Z4. Ou vocês pensam algo diferente aí pro Ceará, meus caros? Eu iria de briga contra o Z4. Vou com o relator. Também. Z4 também. É isso. Boa. Acaba sendo já um poupa-tempo também. Vamos aí. deixar o Coringão por último? Vamos, para criar aquele suspense João gostoso, Kleber, né? claro. Vou fazer o João Kleber. Boa. Cruzeiro, então, que tá querendo ser o Corinthians, né? Pelo menos com os seus veteranos ali. Foi impressionante o Cruzeiro, né, cara? Impressionante. Dudu, Bolassi, Gabigol. Dito isso, Cruzeiro. Sul-Americana pro Cruzeiro, né? Sul-Americana. Pela opinião dos colegas aí. Eu acho que eu sou o que tá mais... Bom, ainda que eu acho que vai dar errado, acho que tem potencial de brigar pela Sula. Flamengo! Pô, briga pelo título, né? Ou alguém tem Briga algo pelo contra? título. Pra mim, briga por Libertadores. Eu não tô confiando nesse Flamengo, não. É que o Flamengo, mesmo quando a gente não confia nele, ele briga pelo título. O pior Flamengo dos últimos anos brigou pelo título. Então, sei lá. Exatamente. Briga pelo título aí. O Flamengo terminou a temporada bem e acho que tem tudo, tem elenco, tem tudo aí pra ir muito bem em 2025 também. Com ou sem Roger Guedes? Parece que Subiu tem, do telhado né? já isso aí, né? Tomara que não, né? Vou ser bem sincero. É. Não, Bom, não por aguentaria. maioria dos votos, então, pode colocar um briga pelo título aí pro Flamengo. Não aguentaria ver a minha loira vestindo rubro-negro, não. É isso. Podemos O poupar tempo nosso- para não falarmos muito no rival? O nosso arquirrival acho que é o de sempre, né? Briga pelo título, ainda mais Título. se Deixa no azul reforçando ali. aí, tá Título. investindo não, bastante. Se reforçaram bem. É. Finalmente. Infelizmente, né? Mas, Obrigado tipo, por esse gostinho, Greg. Obrigado. Troca com Juventude, ninguém vai perceber, não, Greg. O rival do Morumbi agora. Libertadores. Libertadores. Libertadores também. é o Idem. briga por Libertadores. Depende muito dos dois, né? Do Lucas e do Oscar. Né? Muito diferente os dois. O meu primo São Se eles Paulino estiverem tava aqui em casa ontem, tava falando, o São Paulo com o Oscar. Eu falei assim, São Paulo com o Oscar, exatamente. Vamos esperar pra ver isso aí, né, cara? Mas eles estão Cara, empolgados. eu tava vendo o número. A última temporada dele na China é meio bizarra, né? O cara deu tipo 30 assistências e fez 15 gols. Assim, uma parada meio. É melhor que o melhor ano do Renato e do Paulinho lá. Acho que ele vai jogar bola. Mas assim, eu acho que o São Paulo sem o Lucas, esse ano pra mim era um time bem ruim. Um time bem fraco, que tinha muita dificuldade de jogar bola. Mas Mas com é os pra mim dois. por conta do Zubeldia, né? O Zubeldia cara, é muito ruim, cara. Mas tava sem o Alisson também, é muito tempo machucado, né? O que não dá pra Mas ir. o Alisson machucou.
Tem que ver Mas como vai ser esse São Paulo aí Libertadores, também, né? Salário atrasado, problemas financeiros aí também. Não sei, Meus mas amigos eu são fico na paulinos estão mais Libertadores. preocupados com a situação de salário, de eventual desmanche, de possível saída do Zubeldia lá pro começo do ano, mais do que empolgados com o Oscar, confesso assim. Mas colocaria a briga por Libertadores. Caraca, olhando agora os times que restaram, talvez a gente tenha pesado mesmo a mão no Fluminense. Pô, você acha? Vamos tirar No o Inter e Fluminense no aí. Fluminense, mano. Não, eu acho que a Eu já gente não. tô pensando. Se a gente E aí, analisar o uma- Guti queria colocar o Grêmio também. Fica... Porra, Luiz. Não, mas então, mas se a gente analisar a temporada que fez o Fluminense, quem está no comando do Fluminense, que a gente conhece muito bem, Do eu quê? acredito que o Fluminense, não conseguindo contratações, vai brigar por Z4, gente. E não sei como é que tá financeiramente o Fluminense, mas não deve estar bem das pernas. É o que vai brigar. E se sair mais alguma peça, um Arias da vida, eu acho que o Fluminense só tende a piorar. Então, eu não sinto que a gente pesou a mão no Fluminense. O mesmo desenho que eu tenho do Fluminense é o que eu tenho no Grêmio. Eu não tô afirmando, eu tô perguntando, você é burro? Mas o Fluminense tem o Mundial no meio do ano, vai ser 6 meses preparando para jogar o Mundial e 6 meses lamentando que ele foi no Mundial, né? Então, Perfeito. Perfeito. Digo Quantos aqui, técnicos o nesse Fluminense período? vai se preparar por 3 partidas do Mundial e volta embora. Tem Dito São isso, Paulo é da Renato, Paulo Libertadores. briga por Libertadores. Informação. O Santos a gente bateu o martelo aqui em maioria que é Z4, né? Eu não concordo. Sim, eu acho que sim. Não, unanimidade não, mas maioria. Então pode colocar no Z4. É. Ó, eu concordo com tudo. O Corinthians briga pelo título. Eu só estou incomodado com o Mirassol no Z4. Não, 5 votos teve aqui nesse lugar. Ah, O Farol mudou o voto dele. Subiu o Mirassol. o Faraldo mudou. eu mudei meu voto. Não, você é um tratante, senhor Farol. Fui convencido. Não, fui convencido, foi pressionado. O senhor foi O que conivente. acontece? Estamos fechados com o Corinthians brigando por título? Óbvio, senão também vamos Se matar. a gente não colocar o Corinthians É. por título, aí acabou também, né? O meu timão tem que... Quem vai colocar, né? Não, Então põe aí o Coringão brigando pelo título e pode já colocar em primeiro ali, do lado, na frente do Botafogo. É. também. Olha, Hoje a gente tem mais informações sobre possíveis saídas do Corinthians. O Fagner estaria negociando com o Cruzeiro e o Pedro Henrique está no radar do Ceará. Olha só. E aí, tá na hora deles vazarem? O Cruzeiro, como vocês disseram, tá montando um bom time e tá buscando o Fagner para ser reserva, na verdade, Em né? relação ao Pedro Henrique, acho que ele nem chegou ao Corinthians, né? Então tanto faz, ninguém vai perceber se ele vai embora, não vai embora. Não foi nem útil, né? O Pedro Henrique talvez seja muito mais útil num time como o Ceará. Agora o Fagner eu acho que já passou do ponto, né? Tem jogadores que jogam muito por um clube, mas o ciclo acaba, não tem jeito. A gente falou muito disso em relação ao Palmeiras. Isso se aplica ao Fagner também no Corinthians. Talvez num outro clube importante como o Cruzeiro, ele mesmo possa melhorar, porque ele perdeu a vaga para o Mateuzinho, ele virou reserva do Corinthians. E renovou por 2 anos, ganha uma bala por mês. Então, talvez seja bom para todo mundo. Para o Cruzeiro, que recebe um lateral que tem qualidade, embora seja muito violento na minha opinião, mas tem qualidade, sabe jogar. E para ele também, acho que pode ser um incentivo para a carreira, para a sequência aí, fim de carreira também. Porque no Corinthians ele meio que deu uma empacada, né? Segurou ali, ficou meio travado, perdeu a posição, a gente não sente mais aquela força no E Fagner para querendo ou retomar. não tem mais aqueles remanescentes que eram do grupo dele também, né? Então acho que poderia ser uma boa para todo mundo. Resta saber de que maneira vão costurar essa negociação. Se é por empréstimo, se o Corinthians vai ter que pagar o salário ainda, aí seria dose, né? Você manda o cara para outro time e ainda paga o salário dele, aí vai ter que fazer uma negociação legal para todo mundo. Mas em termos de jogador, de situação, acho que seria uma boa essa saída do Fagner para o Cruzeiro. O Fagner não é mais aquele Fagner lateral direito que chegou à seleção brasileira, que era unanimidade, que era o melhor jogador da posição atuando no país. O Fagner hoje é essa contratação para compor elenco, que eu imagino que é o que o Cruzeiro, o Alexandre Matos, esteja pensando. No Corinthians, o Fagner, nessa última temporada, não conseguiu ser aquele jogador que, apesar de o tempo ter passado, a torcida ainda acredita que ele possa ser. Só que o tempo passa para todo mundo e eu não vejo mais o Fagner com aquele mesmo vigor de chegar à linha de fundo como ele chegava e de ser tão decisivo no ataque e ainda assim manter a consistência defensiva.
E sem contar no histórico agressivo que ele tem, que é sabido por todos nós. Por essas e outras, pelo salário alto que ele ganha, por ser um dos remanescentes daquela espinha dorsal que ganhou tudo com a camisa do Corinthians, eu acho que é um bom momento para encerrar o ciclo. O Cruzeiro também é uma boa equipe que vai dar toda a estrutura para que ele possa talvez até recuperar o seu bom futebol numa equipe que tenha mais recurso técnico. A gente sabe que o Corinthians montou um grande time, mas o elenco ainda tem algumas carências, não é um grande elenco, não é um dos melhores elencos do país, é um dos melhores times do país com certeza. Só que o Cruzeiro vai além. Aparentemente o Cruzeiro está disposto a investir para montar não só um grande time, mas um grande elenco. Então eu acho que por isso o Cruzeiro seria um grande destino, um bom destino para o Fagner, porque numa equipe com mais recurso técnico, até o time B, que talvez eu imagino que seja no time B que ele vai jogar, num campeonato que o Cruzeiro não priorize tanto, precise poupar o time titular e colocar um time B para uma determinada situação. Nesse time eu acho que o Fagner pode ser importante e pode contribuir. Então eu vejo com bons olhos essa saída dele para o Cruzeiro. Muito bom, gente. Vai reencontrar o Cássio. E essa situação ela tem que ser resolvida logo também, porque a pré-temporada do Cruzeiro vai começar logo. Então, até semana que vem a gente já deve ter a pré-temporada de todos. Não, de todos. Mas então... o Cruzeiro também vai para fora, então, enfim, né? E as informações do Corinthians, em nome de Aposta Ganha, são as seguintes. Antes de falar do Paul Pogba, mais uma vez, todo dia tem um noticiário envolvendo o Paul Pogba, esta novela que já está ficando chata, mas ainda promete ter novos capítulos desta novela envolvendo o Paul Pogba e o Corinthians. Se ajeita na cadeira porque tem informações do Corinthians, tem informações a respeito do lateral direito Fagner. O Cruzeiro, o Samuel Venâncio, o Samuel Venâncio, repórter lá de Belo Horizonte, repórter da Samuca TV no YouTube. Aliás, eu recomendo que você assista a Samuca TV. O Samuel Venâncio trouxe a informação de que o Fagner está sendo negociado, o Fagner do Corinthians, com o Cruzeiro de Belo Horizonte. O Corinthians está negociando o Fagner para o Cruzeiro. A negociação vai ser por empréstimo de 1 ano. Pelo menos é esta informação que vem de Belo Horizonte. O Corinthians ainda não confirmou esta negociação, ainda não confirmou esta informação. De qualquer maneira, o Fagner tem 35 anos, recentemente renovou o contrato com o Corinthians por 2 anos, né, por 2 temporadas, e fica, portanto, no Corinthians até dezembro de 2026, renovando por 2 temporadas, terminou o Campeonato Brasileiro na reserva do Corinthians, perdeu a posição para o Mateuzinho, o Fagner que era o capitão do time do Corinthians quando o Ramon Dias chegou no Corinthians, mas ele perdeu a preferência na posição e acabou perdendo a posição no Corinthians. O Mateuzinho ganhou a posição do Fagner. Com isso, o Fagner está sendo negociado com o Cruzeiro de Belo Horizonte. E a informação do Samuel Venâncio é de que o Corinthians pagaria parte dos salários ao Cruzeiro. Algo que eu acho um pouco complicado, né? Por que o Corinthians pagaria parte dos salários ao Cruzeiro para ter o Fagner? Sem contar o seguinte, que o Corinthians vai ficar sem um lateral direito reserva para o Mateuzinho. O Corinthians vai ter que contratar um lateral direito reserva para o Mateuzinho. Sendo que o lateral direito reserva do Corinthians, se o Fagner realmente sair do Corinthians, o lateral direito reserva passará a ser o Léo Maná, garoto das categorias de base, que ainda não está pronto para assumir a titularidade do Corinthians. O Mateuzinho provou que pode ser titular do Corinthians, terminou os últimos 8 jogos, se eu não me engano, do Corinthians, ele jogou como titular e provou que pode ser titular. Agora, tinha um reserva à altura que era o Fagner. O Fagner que fez história vestindo a camisa do Corinthians, ganhou tudo o que era possível ganhar com a camisa corintiana, mas agora, pelo visto, acabou o ciclo e ele está indo embora. Você acha o quê? Que o Corinthians deveria segurar o Fagner ou deveria negociar o Fagner, tendo em vista que ele é reserva
no Corinthians? Deixe o seu comentário aqui no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários. Eu quero saber a sua opinião. E se negociar o Fagner, quem o Corinthians deve contratar para ser reserva do Mateuzinho? O Corinthians deveria contratar um reserva para o Mateuzinho ou deveria apostar no Léo Maná, lateral direito das categorias de base? Você deixa aqui o seu comentário no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários. Mais um jogador que está deixando o Corinthians é o Pedro Henrique. Pedro Henrique, atacante corintiano, atacante de ponta, jogador que veio do Internacional. O jogador está indo para o Ceará. Aliás, para onde foi o Matheus Araújo, né? O Matheus Araújo também foi negociado com o Ceará. Matheus Araújo, jogador revelado nas categorias de base do Corinthians. O Pedro Henrique é um jogador que está, portanto, sendo negociado com o time do Ceará. Não faz parte mais dos planos do Corinthians. Já trouxemos há pouco tempo aqui no canal do Cereto a informação de que ele não fazia mais parte dos planos, tanto ele quanto o Pedro Raul, né? O Pedro Raul também não faz parte mais dos planos corintianos. O Pedro Henrique está sendo negociado, portanto, com o Ceará, e o Pedro Raul também pode ser negociado dependendo aí das propostas. Há informação de que o Atlético Paranaense tem interesse no jogador, resta saber se realmente vai se confirmar esta proposta. É o Corinthians se desfazendo de alguns jogadores, porque está querendo, inclusive, baixar a folha de pagamento, pensando na contratação de outros jogadores. O Corinthians tem a prioridade da contratação de 4 jogadores: um lateral esquerdo, um meio-campista, um atacante e também um zagueiro. São as prioridades do Corinthians no mercado da bola. Agora, com a saída do Fagner, não sei se o Corinthians vai priorizar também a contratação de outro lateral direito. Fica esta pergunta para fazer para a comissão técnica do Corinthians e também para o Fabinho Soldado. Por falar em Fabinho Soldado, ele deu uma entrevista para TNT, para emissora de televisão, a TNT, e falou a respeito da preparação do planejamento do Corinthians para a temporada 2025. E é claro que o Fabinho Soldado foi perguntado a respeito do Paul Pogba. A quantas anda a negociação do Pogba? E o Fabinho Soldado respondeu o seguinte, falando da amizade que o Paul Pogba tem com o Memphis Depay. Então, o Fabinho Soldado respondeu o seguinte. Eu não vou fugir da pergunta. É um atleta que ele tem um relacionamento com o Memphis, eles se conhecem, são amigos. Já certamente o Memphis tem falado bastante do Corinthians para ele e nesse momento é isso que tem. A gente sabe que é um grande atleta, é um grande jogador, mas a gente precisa também tratar com muita responsabilidade. Não tem nada conversado, existiu sim esse contato do Memphis, o Memphis falar do Corinthians, falar da felicidade que ele está, né, jogando no clube, aquilo que ele encontrou de estrutura, o que é o futebol brasileiro, a estrutura do centro de treinamento, a nossa arena, que é uma arena espetacular, tanto de atração para o público, de acomodações, mas também um gramado que todos os atletas se sentem muito confortáveis em jogar na nossa arena. Então é isso. Do mais, eu te digo que não são especulações. É claro que o torcedor ele se empolga, o torcedor fica esperançoso, mas a gente precisa tratar desse assunto com muita responsabilidade. Te digo que nesse momento não tem nenhuma conversa em relação a isso. E é claro, no futuro, não só para esse atleta, mas para todos os outros, o Corinthians vai estar sempre aberto e sempre atento, como eu falei, né, tendo as oportunidades, certamente a gente vai entender, nós iremos trazer para dentro, sentar com todos os departamentos envolvidos nisso, né, departamento jurídico, financeiro, marketing, o nosso presidente, para que as decisões sejam tomadas. Reforço que a nossa prioridade é a manutenção do elenco, alguns contratos que estão sendo renovados, outros estão sendo ampliados, para que o professor Ramon e toda a sua comissão técnica encontrem na apresentação no dia 7 de janeiro uma equipe pronta, preparada,
a fazer o melhor para o Corinthians em 2025. Respondi a pergunta ou eu dei uma... Já vou encaminhar para o grupo da família. Mais ou menos, respondeu mais ou menos a pergunta o Fabinho, porque o Fabinho escondeu um pouco o leite, né, nessa história. Ele responde a pergunta falando da amizade no Memphis Depay com o Pogba. Os dois são muito amigos, tanto é que o Memphis está servindo de meio de campo para tentar trazer o Pogba para o Corinthians, mas o que o Fabinho não declara, não fala abertamente, é que já existe sim o negócio. O negócio está acontecendo. O Corinthians está arrumando os patrocinadores, prospectando patrocinadores, recursos financeiros para fazer uma proposta ao Pogba. O Corinthians ainda não fez essa proposta ao Pogba, deve fazer nos próximos dias a proposta de 3,5 milhões de reais. Parte do acordo, parte do valor financeiro será pago pela Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians. A outra parte será paga por outra empresa, a qual o Corinthians está conversando. Então, nesse momento, ainda não há uma proposta, mas já existe sim a conversa, inclusive a conversa revelada pelo Fabinho, a conversa do Memphis com o Paul Pogba. O Memphis já falou sobre a estrutura do Corinthians para o Paul Pogba. Olha, essa foto foi uma das conversas no Memphis com o Paul Pogba, foto por telefone. E ao lado estava o diretor do Corinthians, o diretor financeiro do Corinthians, o Pedro Silveira, que também participou da conversa. Então as conversas já existem, mas ainda não estão na velocidade que o torcedor corintiano gostaria que estivesse.